pessoal, então vamos dar continuidade às funções inorgânicas, ainda dentro do grupo de óxidos, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos moleculares, né? Então, primeiro vamos retomar o que é óxido, né? Qual é a fórmula, qual é a definição. Então, óxidos são compostos binários, né? Compostos formados por dois elementos, sendo que um deles tem que ser o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, pode ter óxido de flúor? Não pode. A fórmula geral vai ser o elemento e o oxigênio, e os seus respectivos graus de atomicidade. Como nós vimos anteriormente, se o elemento em questão for um metal, temos óxidos iônicos. Agora, se o elemento em questão for um ametal, teremos óxidos moleculares ou covalentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses agora, os óxidos moleculares. Então, vamos colocar no papel essa definição, como é que dá essa definição de óxidos moleculares. São compostos binários que apresentam o oxigênio como elemento mais eletronegativo Então, isso daqui já implica que não pode ter flúor, certo? O elemento mais eletronegativo. E outro elemento ametálico. Como é que vai ser a nomenclatura dos óxidos moleculares, pessoal? Você vai ter que contar a quantidade de oxigênio que existe. Então, lá nos óxidos iônicos era só falar óxido de o nome do elemento e ponto. Aqui não, pessoal. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui você vai colocar a quantidade óxido de, novamente, a quantidade nome do elemento. Só parece complicado, não é? Tá bom? Bem tranquilo. Como é que você vai determinar esse lance da quantidade? Então, olha, se for um mono, tudo bem? O mono, se ele for para o elemento, só para o elemento, tá? Ele é facultativo, isso é, você pode escolher se você quer ou não usar. Ah, Ivan, isso vale também para o óxido? Não, não vale, tá bom? Se for 2 di, 3 tri, 4 tetra, mas aí pode ser... Quando você vai colocar tetraóxido, fica tetróxido, tá bom? 5. Penta, mesma coisa, tá? Você não vai escrever pentaóxido, né? Pentóxido. 6. Hexa. E assim por diante, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Olha, temos ali um composto de carbono, um óxido molecular de carbono, e aí a grande questão é, quantos carbonos, quantos oxigênios estão nessa molécula? Somente um? A quantidade de oxigênio não é facultativo, você tem que dizer. Então, ó, monóxido, tudo junto, monóxido, tudo bem? D, agora é facultativo. Quantos carbonos? Um. Escrevo ou não escrevo monocarbono ou só carbono? Você escreve se você quiser o mono, tá? Eu não vou escrever. Então, ó, carbono.
monóxido de carbono. E aqui, olha, dióxido de monocarbono ou carbono. Trióxido de monoenxofre ou só enxofre. Aqui, ó, tetróxido de. Agora, pessoal, aqui é 1? Não é. É 2. É di. Agora não é mais facultativo. Você não pode falar tetróxido de nitrogênio. Não. É tetróxido de dinitrogênio. Você tem que indicar a quantidade. Tá bom? Vamos passar também pelos caráteres, como fizemos lá nos óxidos iônicos, né? Os óxidos moleculares, eles terão os seguintes caráteres, pessoal. Eles podem ser óxidos ácidos, anfóteros ou neutros, tá bom? Então, o que serão os óxidos ácidos? Novamente, mesma ideia. Aqueles que reagem, os óxidos moleculares que reagem com água, formando um ácido. Que tipo de ácido, Ivan? Um oxiácido. Um ácido que é proveniente de um óxido, tá? Ou reagem diretamente com uma base, formando sal e água. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, o trióxido de enxofre reagiu com água, ácido sulfúrico. Eu vou ainda manter aqui no trióxido de enxofre, aqui embaixo, ó, trióxido de enxofre, na presença de hidróxido de sódio, ó, sulfato de sódio e água. O pentóxido de difósforo reagiu com água, ácido fosfórico. O pentóxido de difósforo, na presença de hidróxido de bário, forma o fosfato de bário e água. Tá bom? Então, de novo, o que é um óxido molecular de caráter ácido? Se ele entrar em contato com água, ele forma um oxiácido. Se ele entrar em contato com uma base, ele atua como um ácido, formando sal e água. Tá certo? O que são os óxidos anfóteros? Pessoal, novamente, óxidos anfóteros apresentam caráter intermediário. Isso é, se comportam tanto quanto base como quanto ácido, dependendo do meio em que eles estão. Tá bom? Quais seriam os exemplos aqui em questão? Olha, o trióxido de diarsênio e o trióxido de diantimônio são exemplos de óxidos anfóteros. Quais são os óxidos neutros? Agora sim, óxidos neutros são óxidos que não reagem, pessoal, com água, não reagem com ácido e não reagem com base. Ah, Ivan, então eles nunca reagem? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que ele não reage com água, formando ácido ou base, ele não reage. Ele não reage com ácido, formando sal e água, e não reage com uma base, formando sal e água. Tá bom? Em outros sistemas, ele reage, tá? Então, quais são os 3 exemplos clássicos que você tem que ter em mente sempre? O monóxido de carbono, o monóxido de mononitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, tá bom? Esses são os 3 óxidos neutros que você tem que ter em mente. E o que são peróxidos? Peróxidos é uma variação. Nós teremos aqui o NOx do oxigênio não mais como 2 negativo, e sim como 1 negativo. Mas como é que isso se dá? Existem 2 átomos de oxigênio ligados entre si, e cada átomo de oxigênio tem um elétron a mais. Então, esse átomo aqui, ó, está passando a ser um ânion, oxigênio 1 negativo. Esse também, ó, 1 negativo, então no total ele passa a ser 2 negativo. Então, o ânion peróxido é o O2 com carga 2 negativa. Então, cada átomo tem uma carga 1 negativa, tá bom? Quais são os exemplos? Olha, o de sódio aqui, reparou? Vamos dar o nome dele, ó. O2, Na2. Se você fizer a regrinha, Na2, O2.
Montou a tabelinha. Vamos primeiro fazer dar errado, tá bom? Ó, oxigênio. Ivan, oxigênio é sempre 2 negativo. Vezes 2. 4 negativo. Para dar 0, 4 positivo. 4 positivo dividido por 2, 2 positivo. Tá, meu caro. 2 positivo. Deu 0, Ivan. Então é o óxido de sódio. Tá, mas o sódio não está na família 1A? Se o sódio está na família 1A, ele não tem NOx fixo. E o NOx fixo não é 1 positivo? Como é que ele pode ser 2 positivo? Então isso está errado. Isso daqui está errado. Tá certo? Então como é que você vai fazer? Vamos lá. Pegou a fórmula do composto. Montou a tabelinha. Só que você sabe que o sódio é da família 1A. E se é da família 1A, o NOx dele é sempre 1 positivo. 1 positivo. Vezes 2, 2 positivo. Para dar 0, 2 negativo. Dividido por 2, 1 negativo. Então, ó, repara que agora o oxigênio passou a ter NOx 1 negativo. E se ele passou a ter NOx 1 negativo, ele é um peróxido. Então, como é que fica o nome dele? Peróxido de sódio. Tá certo? Se você fizer, e eu aconselho que você faça o mesmo para esse daqui, ó, o cálcio é da família 2A, hein? NOx fixo. Você vai chegar no peróxido de cálcio. Tá bom? Qual é a reatividade dos peróxidos? Bem, eles vão reagir com ácidos diluídos, formando peróxido de hidrogênio. Então, coloquei lá o peróxido, veja, composto iônico, hein? Coloquei o peróxido para reagir com ácido diluído, ele forma um sal e o peróxido de hidrogênio. Nossa, então esse camarada chama peróxido de hidrogênio. Tem fórmula estrutural seguinte. E você conhece ele no seu dia a dia como água oxigenada. Então a água oxigenada nada mais é do que o peróxido de hidrogênio. Então muito cuidado quando você estiver fazendo exercícios e nesses exercícios o NOx do seu oxigênio der 1 negativo, deu 1 negativo, você está tratando de peróxido. Agora vamos falar um pouquinho sobre a chuva ácida, pessoal, que tem tudo a ver com a parte de óxidos, tá? Toda chuva, ela é levemente ácida. Então se você estiver numa região não poluída e estiver chovendo, você tem que lembrar que lá existe CO2. O CO2 está na atmosfera, tá certo? E esse CO2 ele vai reagir com a água da chuva. E por isso que toda chuva é levemente ácida. Por quê? O CO2 reage com a água formando ácido carbônico. Tá bom? Só que é um ácido fraco, é um ácido que não causa nenhum mal. Toda chuva já é levemente ácida. Então, até aí, tranquilo. Se estivermos em uma região não poluída ainda e a chuva em questão tiver descargas elétricas, como raios, nós teremos uma segunda reação além desta. Nós teremos o nitrogênio do ar, que é um gás inerte, isso é, que não reage, reagindo com o oxigênio do ar. Ivan, mas você acabou de falar que ele não reage. Sim, ele não reage nas condições normais. A questão é que você está falando de uma quantidade de energia aqui, ó, monstruosa. E quando essa energia passa, ela pega algumas moléculas de nitrogênio e faz com que essas moléculas dê energia suficiente para que essas moléculas reajam com as moléculas de oxigênio. Então, qual é a sequência que ocorre num dia de chuva com raios? O nitrogênio reage com o oxigênio, formando aqui ó, o monóxido de mononitrogênio.
Ah, Ivan, ele é um óxido neutro, então não tem problema. Verdade, ele é um óxido neutro, ele não vai reagir com a água. Então não tem problema em relação à água. Mas eu disse para você, ele pode reagir com outras coisas. E ele vai reagir com o oxigênio do ar. E ao reagir com o oxigênio do ar, ele forma o dióxido de mononitrogênio. E o dióxido de mononitrogênio não é neutro, ele tem um caráter ácido. E, portanto, ele vai reagir com a água. E ao reagir com a água, nós teremos ácido nítrico e ácido nitroso. Tá certo? Então, uma chuva com descargas elétricas, com raios, o pH é mais baixo, é mais ácido do que uma chuva sem descargas elétricas. Nossa, Ivan, então é prejudicial uma chuva num local não poluído com raios. Não, não é prejudicial, porque a concentração que teremos de ácido nítrico e ácido nitroso é muito, muito, muito pequena. Tá bom? Agora, se estivermos num local poluído, a água em questão, ela vai reagir com substâncias que estão na atmosfera e que são substâncias que foram liberadas aí pela atividade humana. E isso vai gerar problemas, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. Temos lá indústria, carros, tudo mais. A sequência de reações que eu quero que você pense agora. Dentro do carro, lá no motor do carro, tem o combustível. Esse combustível, principalmente se for gasolina e diesel, ele tem enxofre. E o enxofre vai reagir com o oxigênio, transformando-se no dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um óxido ácido. O dióxido de enxofre ele vai reagir dentro também do motor com oxigênio, formando trióxido de enxofre. Mas veja que eu grifei dos dois lados. Por quê? Todo dióxido de enxofre vai ser convertido em trióxido de enxofre? Não. Então sairá do escapamento do carro dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. E ambos são com caráter ácido. Então eles vão reagir com água, formando ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Então aqui o pH vai cair drasticamente. Mas não bastasse isso, lembra daquela reação que a gente tinha do raio? Acontece que dentro do carro, essa sequência de reações ocorre também. Porém, a concentração de ácido nítrico e ácido nitroso é muito maior do que num dia só com raios. Então aqui, ó, vai chover o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Ivan, mas o ácido carbônico é proveniente da própria atmosfera. Tá. O carro está liberando CO2? Porque aí a gente tem as definições do que é poluição, né? Do que é um poluente. Ah, CO2 existe na natureza, livre. Verdade. Tá. O que é poluente? Qualquer substância que não tem origem natural ou o aumento da concentração de uma substância de origem natural por atividade humana. Então veja que a substância CO2, ela tem uma origem natural. Tá certo? Só que a concentração dela é aumentada em decorrência da atividade humana. Então, ácido carbônico é um poluente em regiões poluídas. Ácido nítrico e nitroso. Ivan, não forma ácido nítrico e nitroso em baixas concentrações em regiões não poluídas? Forma. Acontece que em regiões poluídas, a concentração dos nitratos, né, dos monóxidos de nitrogênio, dióxidos de nitrogênio, ela será elevada dada a atividade humana. Então, ácido nítrico e nitroso são poluentes. E não precisamos nem falar sobre o ácido sulfúrico e sulfuroso, tá bom? Então, essa daqui é o esqueminha da chuva ácida. E agora é fazer bastante exercício e estudar bastante. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.